professor na Universidade Nova de Lisboa e também ex-ministro da Saúde, mas claro que todos os seus cargos de gestão na área da saúde, em diversos hospitais, claro que é impossível passarmos ao lado de todo esse seu currículo. É mesmo um gosto muito grande e a palavra é sua. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigado, Sra. Elizabeth Pinto. Bem-vindos e bem-vindas a todos. Se tivéssemos na Universidade Nova de Lisboa, os alunos que têm filas de intermédio vazias com as filas da frente já estavam todos cá sentados à frente. Eles são tímidos, não têm razões para serem tímidos. Venham para o pé de nós, juntem-se a nós, porque eu vou fazer outras perguntas. Vai haver muita pergunta, portanto... Normalmente os alunos... Sra. Elizabeth, as pessoas normalmente sentam-se lá atrás por timidez. Eu acho que sim. Por timidez, não é por falta de saber. É só por timidez. Aqui à frente estão os senhores professores. Já têm a idade para estar aqui. E a seguir estão os senhores alunos. Os senhores professores já fizeram Também está ficando atrás, às vezes já não veio muito bem. Pois, tem que os biotecas, eles não sabem o que é que quer dizer os biotecas. É falta de vista. Acima tu já fazer base. E ficaste mais próximo, melhor. Já se percebeu que a Universidade de Londres é bastante... Bom, vamos então começar. Sra. Elizabeth, muito obrigado pelo convite. O desafio que me fez foi falar um pouco com os seus alunos e com os colegas sobre os desafios do sistema de saúde, tendo em conta que nós estamos numa escola de saúde, bioengenharia, engenharia biomédica e portanto, a ideia é dar-vos aqui uma perspectiva sobre alguém que tem um bocadinho mais de experiência que vocês, talvez nestas áreas, mas não pensem que eu venho para aqui editar slides e que os senhores estão aí quietos, a olhar para o ecrã ou a fazer de conta que estão a ouvir, porque isso não vai ser possível. Eu, aliás, muitas vezes abdico os slides e o que eu faço é perguntas tipo tírica. Porque, meus caros amigos, minhas caras amigas, vocês pensem que vêm para a universidade, que estão no liceu, estão enganados. O liceu já acabou. Eu, como eu dizia na segunda-feira, num debate televisivo, um senhor deputado chega, o tempo do TikTok acabou. Agora é no Parlamento. O tempo do liceu acabou, agora é na universidade. E sendo assim, vocês têm uma responsabilidade enorme, que é retirar dos vossos professores o máximo que eles tiverem para dar. Hoje é muito mais difícil ser professor universitário do que era quando eu andei na universidade. Porque os professores tinham sobre nós uma grande soberania, nós tínhamos medo dos professores. Medo no sentido físico do termo, não, mas do ponto de vista psicológico. E havia uma certa coisa, para nós fazermos um trabalho, íamos para a biblioteca com fichinhas de papel, ver as cotas da biblioteca, tirar os livros, fotocopiar livros, tínhamos sementas, tirávamos apontamentos. E eu devo confessar, porque isso foi exposto recentemente por um grupo de colegas meus de curso que fez o favor de me humilhar publicamente, relatando que eu que era um dos 20 nerds que havia na universidade no tempo deles e que fazia melhorias de nota quando tinha 18 valores. Isso é desagradável. Mas nem todos são assim. Naquele tempo era muito difícil ser aluno, não tínhamos as ferramentas que vocês têm hoje, vocês hoje só não vão longe, só não se ultrapassam se não quiserem ou forem preguiçosos. E se forem preguiçosos não são inteligentes, nem sequer merecem estar na universidade. Portanto, a questão de que hoje com a inteligência artificial, com a capacidade nossa de termos ao conhecimento em tempo real, é muito difícil não ser inteligente ou não ser competente no meio académico, no ensino, na investigação, no desenvolvimento. E vocês, os mais novos, há uma coisa que eu vos garanto, é que o estado de saúde e a juventude são fenómenos extremamente transitórios de caráter fugaz. E quando derem por isso, estão com 40 anos, olham para trás e perguntam o que é que eu fiz. Se estão à procura de um emprego, desiludam-se. Cada vez vai haver menos empregos. Se estão à procura de ter um emprego monótono e fastidioso, ameaçador, desistam. Vocês são a geração da competição convosco próprios. Quer dizer, vocês estão perante um enorme desafio que é, enquanto nós, no nosso tempo, tínhamos uma grande previsibilidade sobre o que acontecia 10 anos depois, nós não fazemos a mínima ideia do que é que vai acontecer 10 dias depois. Vejam a nossa situação de
Dito isto, vamos falar um bocadinho, mas muito rapidamente, os slides são apenas, digamos, muletas, sobre o que é afinal esta história da saúde, do sistema e das políticas de saúde. E às vezes vocês agora ouviram a campanha eleitoral da saúde, se calhar não ligam, porque a maior parte dos jovens abaixo dos 35 não tem muita disponibilidade para ouvir aqueles discursos muito enfastiantes, muito pesados. E nós percebemos isso. Eu tenho 3 filhas, cada uma delas com 8 anos de diferença, sempre da mesma mulher, por sua vez tem 8 anos de diferença de mim. Portanto, já veem que eu sou um tipo organizado, faço um planeamento estratégico, muito cuidado, e portanto tenho as 3 gerações de filhas. Tenho uma filha com 33 anos, outra com 24 e outra com 16. E portanto eu percebo bem qual é a variação de subtão que existe entre estas gerações diferentes. E portanto, vocês assistiram à campanha eleitoral, não passaram, coisa terrível, e depois então na área da saúde passa, digamos, a falta de humildade. Nós ouvimos dizer tanto disparate que ficamos preocupados, porque só se diz disparates quando a gente não fez o trabalho de casa, não estudou, não percebeu e está a falar coisas que não sabe. Mas ainda assim, o que eu vos queria deixar, para depois termos tempo de conversar um bocadinho, porque assim é 15, 20 minutos de conversa da minha parte e depois vai ser um verdadeiro massacre com os alunos a serem interpelados. Nós viemos aqui para fazer perguntas aos alunos. Nós aprendemos com os alunos e aprendemos com as perguntas que os alunos nos fazem. Certo? Claro que eu digo, tendo alguma experiência televisiva, há muitos anos que eu aprendi que nunca se responde à pergunta que o pivô faz. E diz sempre: eu já respondo à sua pergunta, diz o que se quer dizer, e ela, portanto, já se esqueceu da pergunta que fez. Aqui não, aqui é diferente. Um sistema de saúde aqui no Portugal, na China, na África, no Brasil, na América, está subordinado a 5 aspectos que são essenciais, que são as questões do acesso e da equidade, nós vamos falar um bocadinho, a questão da maneira como ele é pago e é sustentável, a eficiência e a qualidade, a área onde vocês estão a trabalhar da inovação e desenvolvimento e os modelos de organização. A maior parte das pessoas que estão nesta sala, a esmagadora maioria, não era nascida no 25 de Abril. E depois? Significa uma coisa muito simples, é que das pessoas que eram nascidas no 25 de Abril, há 50 anos, cerca de 5 milhões já cá não estão. Em Portugal, neste momento, apenas 5 milhões de portugueses que estão vivos assistiram ao 25 de Abril. E nesta sala, provavelmente, 15%, 10%. Não sei quantas pessoas são aqui ao todo, mas com mais de 50 anos nesta sala estão 3 pessoas. E eu sou uma delas. Tem de ser simpático quando está com colegas, com professores. Muito simpático. Depois, o Serviço Regional de Saúde tem 45 anos. Vamos publicar um livro no próximo dia 16 de Abril. Vai ser lançado um livro que tem um título muito sugestivo: 50 anos de democracia, 45 anos do Serviço Nacional de Saúde. E nós, ao escrevermos o livro, olhamos para trás e dizemos assim: que diabo o que nós andamos. Embora os miúdos, quando eu digo miúdos, falo da geração dos 30, quer lá saber do 25 de Abril. Os miúdos, e bem, quer lá saber, trazido ao julgado. Nós, a nossa geração, fez aquilo que tinha que fazer. Nós estamos sempre a dizer que o nosso tempo é que era bom, conversa. O nosso tempo era muito pior do que é agora. O que nós gostaríamos, os que estão na primeira fila, era de ter 20 anos. Porque verdadeiramente o mundo começa a ser estimulante daqui para a frente. O nosso tempo foi bom, nós, enfim, fizemos aquilo que era importante fazer, a criação da liberdade, a democracia política, enfim, tudo isso, criámos o Serviço Nacional de Saúde e temos hoje um Serviço Nacional de Saúde que funciona, embora com algumas dificuldades, como é o Conselho Geral, mas que no fundo garante de uma forma relativamente generosa acesso a todos e de uma forma equitativa. Agora reparem na pergunta que eu vos vou fazer. Vocês todos estão aqui, são jovens e, como eu, todos têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde, geral, universal e tendencialmente gratuito, nos termos do artigo 64 da Constituição da República Portuguesa, que foi aprovada em 2 de abril de 1976. Quem é que... Portanto, todos aqui têm acesso ao Hospital de São João, de Santo António, agora é tudo LS.
Quem é que nesta sala tem ADSE, por favor, levante o braço. Mais de metade do grupo tem ADSE. Imagino que vocês, os mais novos, com os pais. ADSE dos pais. Mas de resto, mais de metade da turma tinha ADSE. E nesta sala, quem é que também tem, por via própria da família, um seguro de saúde? Uma quantidade enorme de hipocondríacos. Eles têm SNS, eles têm ADSE, eles têm seguro de saúde, ou seja, têm 3 coberturas de saúde. É isto normal? Ou será isto compreensível ou razoável num país pobre? Não. Teoricamente, uma cobertura chegaria. E depois, pontualmente, eu podia ter o seguro de saúde, porque quer aquele dentista ou aquele... Às vezes as senhoras querem o ginecologista determinado ou os pediatras para os filhos, etc. Mas este inquérito que eu fiz aqui em tempo real demonstra que o nosso sistema está descalibrado. Num país normal, cobertura pública teríamos todos, cobertura privada via seguro teríamos 10%. Ora, em Portugal, nós temos quase 4,5 milhões de pessoas com 2 ou 3 coberturas. Então, como depois temos 4,5 milhões de pobres e pessoas a viver abaixo do limiar da pobreza antes de transferências sociais são 2 milhões, significa que o país está partido ao meio. E metade do país tem cuidados a mais e metade do país tem cuidados a menos. É isso que chama-se inequidade. Porque dentro deste grupo, do SNS, da ADSE, do seguro de saúde, eu ainda podia perguntar, claro que ninguém responderia, quem é que daqui tem acesso a cunhas? Cunhas o que é? A mãe é enfermeira, o pai é médico, a prima trabalha no hospital, na central de consultas, o outro, não é? Não é cunhas políticas, é cunhas do sistema. Ora, há cerca de 4 milhões de portugueses que são pobres, só têm o SNS e não conhecem ninguém. Estão entregues à sua própria sorte e, portanto, dependem apenas do apoio público. Primeira questão, o sistema só está calibrado quando o acesso for geral e quando a cobertura for universal. Que não é. O que é que quer dizer cobertura universal? Senhora professora Elizabeth Pinto, vou expô-la perante os seus olhos. O que é que quer dizer cobertura? No seu entendimento, no seu fraco entendimento nestas matérias, que o outro é muito forte. Que toda universal Cobertura é universal. para todas as pessoas. Acesso universal é para todas as pessoas. Cobertura universal é garantia de todo o tipo de cuidados. Nós não temos cobertura suficiente em dentária. Quem é que nesta sala vai ao dentista e paga do seu bolso? Mas é uma parte, não é gratuito, você tem que pagar um pagamento, não é verdade? Não tem uma cobertura geral. E o seguro paga pouco. Porquê? Porque a cobertura de saúde oral não é propriamente uma cobertura de risco. É uma certeza. Quer dizer, a pessoa tem lá 500 euros, gasta 500 por 500 euros. E o seguro, como sabem, vive da probabilidade das pessoas não usarem para se poder sustentar. Então, passados 50 anos de democracia, 45 anos de SNS, nós ainda não temos resolvido o problema do acesso geral. Porque há grávidas em determinados pontos do país que não têm resposta por falta de recursos médicos. Certo? Eu dá-me vontade de rir, porque eu tenho aqui à minha frente pessoas que têm ligações à atual tutela política e eu fui Ministro da Saúde. E no meu tempo, nenhuma grávida ficou no hospital. E o mérito foi meu, não havia mais médicos. A culpa não é dos ministros. Neste momento há muito menos médicos nesta área, porque os médicos envelheceram, os médicos também envelhecem, reformaram-se e os poucos que haviam estão saturados das urgências e vão muito para o setor privado. Meus caros amigos, cabe-vos a vocês resolver isto, porque é assim, nós fazemos como no futebol, é a transição de lugar, quer dizer, a pessoa, o jogador joga até aos 40 anos em média, a não ser o pé, porque só vou jogar até aos 55, mas tirando isso, o jogador tem um tempo médio de vida e depois entra outro jogador para jogar naquela posição. Portanto, se vocês são a geração do futuro, não podem ser uma geração contemplativa, têm que ser uma geração participativa. Nós temos um bom sistema de saúde, um bom SNS. Eu não sou nada, como já devem ter visto, aqueles que têm a paciência às vezes de não ir a ler,
Eu não sou nada, eu não tenho muita paciência para a conversa, para a retórica ideológica em torno do sistema de saúde. Aliás, a maior parte das pessoas nem percebe. As pessoas só querem é ter a consulta, não têm a consulta, vou fazer endoscopia, vou fazer as análises, querem lá saber se é privado, se é público, se é social. Querem saber. Querem que o Estado organize os meios da melhor forma. Porquê? Porque nesta sala, quem é que paga impostos? Todos. Mesmo os mais novinhos que não levantaram a mão estão muito enganados. Porque pagam. Quando vão tomar um café ou vão almoçar, estão a pagar o IVA, os impostos indiretos, ao compor gasolina nos carros. Todos pagam impostos. Se todos pagam impostos, significa que nós todos somos acionistas de uma sociedade anónima que se chama Portugal. A obrigação dessa sociedade é devolver-nos serviços em conformidade. A Suécia paga mais impostos per capita do que pagam os portugueses. Se vocês perguntarem a um sueco se quer baixar os impostos, ele responde-lhes que não. E porquê? Porque o cidadão sueco está muito satisfeito com os serviços que o Estado sueco lhe oferece. Na segurança, na justiça, na saúde, e portanto acha que o esforço fiscal compensa. Em Portugal há uma certa, eu diria, raiva incontida. E o resultado das últimas eleições, para quem não percebeu, às vezes é preciso fazer um desenho, que há pessoas que não percebem, significa que essa raiva incontida estava lá. A maior parte das pessoas é tolerante, é boa gente. Nós não somos um país de gente maldosa ou zangada. Somos uma pessoa de gente triste e frustrada. E, portanto, as pessoas dizem assim, então eu pago, metade do meu ordenado vai para salário, vai para IRS. Eu vou, não tenho consulta a horas, não tenho a segurança social a funcionar, não tenho a justiça a funcionar. Isto não é política partidária, isto é política geral. Portanto, um país recebe impostos para, de facto, devolver em serviços. E se tiver que devolver através de entidades sociais ou privadas, que o faça. Vou-vos surpreender. Enfim, a maior parte de vocês não me conhecem, outros conhecerão. Se eu fui ministro de um governo do Partido Socialista, é natural que eu seja militante do Partido Socialista. Eu sou há muitos anos, embora, como eu costumo dizer, de outra secção que não está atualmente em vigor. E, portanto, dito isto, eu entendo que este plano de emergência apresentado por Luís Montenegro é uma boa ideia. Reparem bem, porque é que eu digo isso? Eu cheguei a dizer isto ao próprio Partido Socialista para fazer isso. O que é o plano de emergência? É acertar as contas com as pessoas. Uma pessoa tem uma endoscopia para fazer, não está à espera que venha o milagre da reforma do SNS daqui por 2 anos, entretanto correu. Então é preciso resolver rapidamente o que está para resolver e, ao mesmo tempo, acelerar o processo de reforma. Para quê? Para que o SNS responda, pelo menos, alinhe as necessidades com as respostas a 90%. Há sempre 10% que não se consegue. Agora, quem paga impostos não é merecedora de ficar castigado ou castigada à espera de que a reforma do SNS, que nós andamos a prometer há 20 anos, seja efetivamente acontecida. Isto tem que ver com modelos de organização e tem que ver com financiamento e sustentabilidade. Ontem participei no primeiro episódio de uma coisa do Observador muito engraçada, que é muito gira, que se chama Pai Fui Ministro. E Pai Fui Ministro é uma rubrica do Observador. E começou ontem. Eu até disse à jornalista, olha que bom dia, porque hoje é o dia do pai. E ela perguntava-me, a certa altura, da minha relação com o Mário Centeno. E eu estava a dizer, ao contrário do que as pessoas pensam, uma relação fantástica. Nós somos amigos, temos os dois uma grande vontade de dizer piadas e somos os dois benfiquistas, portanto, vocês desculpem. Eu sei, vocês desculpem, mas eu respeito muito as pessoas que são do Porto e não sou sectário. Eu acho que o Porto é um grande clube nacional e internacional. Portanto, eu não tenho essa coisa de que o Porto, da guerra do Porto com o Benfica. Eu tenho mais indignação às vezes com o Sporting do que com o Porto. E agora até estou preocupado que eles andam a levantar um bocadinho a Cristo. Agora, a questão é esta. Porquê é que eu falei? Ela falou disso. Eu, na altura, disse no Parlamento que em matéria de controle da despesa pública e sustentabilidade orçamental, nós éramos todos centenas. E disse outra coisa. O problema das dívidas excessivas é que são impostos para serem pagos pelos nossos filhos. Nós fazemos as dívidas e eles pagam. Nós estamos a pagar as dívidas dos nossos pais.
Agora já chega, quer dizer, toda a gente sabe que há um limite para a dívida. A gente pode comprar uma casa, mas não podemos estar a pagar pela casa mais do que é o nosso ordenado, certo? Pronto. Financiamento e sustentabilidade. Os sistemas têm de ser sustentáveis. Portanto, nós temos que ter capacidade de produzir com eficiência, ao mesmo tempo com qualidade, mas de pormos os nossos objetivos em linha com as nossas possibilidades. E depois, sim, digo e repito até que a porta doa, as dívidas são mesmo para ser pagas. As dívidas de casa, das famílias e dos Estados. Certo? Muito bem. E, finalmente, a inovação e desenvolvimento é onde nós estamos. Nós estamos numa casa de inovação e desenvolvimento. Cientistas, fundos, grandes, financiamento comunitário, FCT, capacidade de trazer conhecimento ao mundo. E então deixo-vos também aqui um desafio para todos, que é este. O que é que um país pequeno pode fazer para ser um país de ponta? O que é que nos faz falta a nós todos para percebermos o mundo e fazermos a nossa própria autocrítica e projetar a nossa estratégia? É olharmos para o vizinho do lado. Fazer uma coisa que vocês chamam benchmark, ou revisão da literatura, no caso de estarem a fazer um trabalho académico. O que é que já foi feito e dito sobre esta matéria? E no caso dos países pequenos da Europa, quais são os melhores países da Europa com maior projeção económica, social e qualidade de vida? Como é que vocês se chamam? Sim. Sofia. A Sofia, olhando para a Europa, qual é que acha, dos países do nosso tamanho, qual é que acha que é assim, o país com mais projeção, onde a Sofia gostava de viver? Ninguém pensou nisso? Alguém pensou nisso? Aqui a nossa colega de cor-de-rosa. Como é que se chama? As duas de cor-de-rosa. Não, eu diria assim, a colega do lado é um rosa mais esquerdista e o outro é mais social-democrata. Quais são os países da Europa que acham que têm maior projeção? Onde vocês gostavam de viver? A Alemanha. A Alemanha não é pequenino, tu falaste pequeninos. Suíça, Diga? Suíça não é da União Europeia, mas é um bom exemplo. A Suíça é caríssima. É melhor a gente deixar a Suíça. A Suíça é caríssima. Eu vou muito à Suíça, tenho lá a minha filha mais velha a trabalhar há muitos anos. O outro dia fui tomar um café com a minha mulher a um hotel de charme ao pé do lago e paguei 80 euros pelo café e qualquer. Esqueçam a Suíça. Na União Europeia, a Holanda é mais pequena que Portugal. A Bélgica é mais pequena que Portugal. O Luxemburgo, a Irlanda. Estou a falar só dos países do lado mais ocidental da Europa. Agora começam a emergir aliás países pequenos com grande potencial. A Letónia, a Lituânia, a Áustria, que já tinha um grande potencial, é um país rico. Então, porque é que estes países, o que é que eles têm relativamente a nós de diferente? Bom, alguns deles têm uma grande vantagem. É que estão no quintal da Alemanha. E faz toda a diferença estar no quintal da Alemanha. Estar ao lado da Alemanha, perto da Alemanha. Nós temos um aspecto que nos prejudica, que é estarmos no final. Nós somos, na União Monetária, o último dos ricos e somos o primeiro dos pobres. Porque depois para a África começa a pobreza toda esta. E estamos aqui encostados ao Oceano Atlântico. Portanto, nós temos um problema de competitividade que temos vindo a trabalhar devagarinho. Onde é o que eu quero chegar? Quero ver que estando nós numa universidade, num centro de investigação, Portugal só tem um caminho de desenvolvimento sustentável a médio prazo, que é investir na economia do conhecimento, da ciência e do conhecimento. Nós não temos extensão territorial para a indústria muito grande, nem para a agricultura. Nós temos que produzir ciência. E temos, como dizíamos há bocadinho no elevador, temos que exportar patentes. Nós temos a massa cinzenta, é a melhor coisa que nós temos para ser competitivos, a par do turismo. Se nós investimos no turismo e na ciência, temos tudo. Fora de Portugal, quantas pessoas vivem? Como é que vocês se chamam? Rosário. Quantas pessoas vivem fora de Portugal? Portugueses fora de Portugal? Alguém tem ideia de quantos portugueses? Nós temos quase tantos portugueses, incluindo a segunda geração, como temos no continente. Não sabem a história, porque ainda não se lá os estudos devem ter.
Ora, os portugueses são uma civilização endémica. Espalham-se pelo mundo. Vocês vão a qualquer sítio do mundo, mais improvável, até da Antártida, e passou lá um português. Os portugueses têm, de facto, uma grande vocação para, desde o tempo europeus. Mas os portugueses lá fora, nós temos naturalmente trabalhadores, imigrantes e pessoas que estão nos serviços no setor primário e secundário, mas eu conheço, de conhecimento direto, gente nossa lá fora que é a topo de gama. O Karolinska, a Suécia, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, os principais centros de investigação. Gente absolutamente que as pessoas nem conhecem de nome. Portanto, uma palavra a este respeito, porque a inovação e desenvolvimento é um motor para o desenvolvimento económico do país, mas também para o próprio sistema de saúde. Falei-vos há bocadinho das diferenças sociais e queria depois deixar tempo para nós conversarmos um pouco das diferenças sociais que influenciam muito e perturbam muito os resultados em saúde. Os resultados em saúde, o que é? Quando nós, em 74, aconteceu o 25 de Abril, a esperança média de vida em Portugal era quanto? E é uma pergunta curiosa para os mais novos, porque qual era a esperança média de vida em 74? Alguém sabe na sala? 68? Nós ganhámos, teremos ganho quase 15 anos. 15 anos. E hoje nós vivemos, em média, mais do que aquilo que, quando eu andava na faculdade, era o nosso deslumbramento, que era a Suécia e a Finlândia e o norte da Europa. Os países nórdicos, as pessoas vivem até aos 80 anos. E nós morríamos aos 60 e tal, perto dos 70. Hoje as nossas mulheres, e eu sublinho isto, as nossas mulheres, vivem mais que as mulheres suecas, o que é uma satisfação enorme. Nós teremos as nossas mulheres até aos 82. E, como eu costumo dizer sempre, têm esta faculdade que as suecas não têm, é que as nossas mulheres tendem a morrer muito idosas, muito doentes, muito pobres, vestidas de preto e sempre com a fotografia dos seus saudosos maridos no regaço. Isso é naquela... Portanto, é uma imagem poética, mas que tem que ver com o ganho civilizacional, que é, nós ganhámos muitos anos antes. Então ganhámos a batalha da quantidade dos anos. Um sueco, em média, quando nasce, tem uma expectativa de ter livres de doença 70 anos. Quer dizer que não anda nos comprimidos antes dos 70 anos. Um português são 59 anos. Em média, um português aos 59 anos já está com doença. E vai acumulando uma quantidade grande de doenças. Portanto, há um problema de qualidade e de resultados que nós temos que trabalhar e que tem a ver com este slide. Em 74, a taxa de mortalidade infantil em Portugal eram 32 nados vivos por 1000 habitantes. Hoje é 3, inferior a 3. É uma das melhores do mundo. Não temos tempo para falar porque é que isto aconteceu, mas tem que ver com este slide. País pequenino que, na maior parte do seu território, tem uma largura de 100, 120 km. É uma língua de terra. Em dimensão territorial, como alguém dizia hoje há bocadinho, antes de irmos para aqui, em termos populacionais, tem menos população que as 10 maiores cidades europeias. Se formos comparar com cidades asiáticas ou americanas, somos uma freguesia. E, no entanto, as diferenças e as desigualdades sociais e económicas entre as pessoas e os bairros e as regiões são brutais. Há um fenómeno muito curioso. Eu, há uns anos, como dizem aqui no Norte, não sei se é no Norte, se é nas Beiras, que há atrasado. Há uma expressão. Aqui há atrasado. Vivi algum tempo em França e foi nessa altura que me chamaram a atenção, em Paris, de que havia uma particularidade nas cidades europeias de que as zonas ocidentais eram sempre mais ricas do que as zonas orientais. E, na altura, ficámos todos a pensar. Era assim em Roma, em Madrid, em Paris, em Londres, em Lisboa, no Porto. No Porto, a parte mais wealthy é a Foz, junto ao mar, e a parte mais pobre é a parte interior. Em Lisboa é a mesma coisa, e nestas cidades.
Mas eu estou a falar de desigualdades sociais e dizer assim, está bem, uma pessoa que vive numa aldeia da Guarda, do distrito da Guarda, sozinha, com uma reforma de 200 euros, etc., como é que essa pessoa vai ao médico, compra os medicamentos, etc. Mas pensem no Porto e pensem em Lisboa. É de bairro para bairro e às vezes de rua para rua. E nós, da saúde pública, dizemos sempre isto, que vocês devem memorizar e guardar para a vossa vida. Só há um casamento na vida que não se desfaz. E lá está, voltando a 74, eu sou do tempo em que o casamento católico era indissolúvel. Casava-se pela igreja, era para a vida, até que a morte os separe. Agora, porque de 100 casamentos, 50 terminam em divórcio, ao dia de hoje. O resultado é melhor não se casarem, porque é uma trabalheira, coisas e, portanto, não. Mas o único casamento que não se desfaz em saúde pública é o casamento entre pobreza e doença. Um país ou uma sociedade mais pobre e menos instruída é um país mais doente. Não vale a pena construir, podemos fazer o LIS, 50 hospitais, 39 centros de saúde, pôr 500 médicos aqui, 600 enfermeiros aqui. Se nós não investirmos no rendimento, na instrução, na educação e na capacitação, as pessoas têm mais doença. Mais diabetes, mais doença crónica, mais morte súbita. Já refletiram sobre isto? Tinham pensado uma vez sobre isto? Os mais pobres estão mais expostos aos riscos e têm a maior vulnerabilidade dos doenças. Está aqui a pessoa Sandra Bento, que trabalha no INSS e tem esses números. Nós temos em Portugal, se calhar, sabem o que é a prevalência? Eles sabem o que é. Sim. Têm que saber. Sabia absolutamente. Agora imagino que eu perguntava a um deles o que era a prevalência. Não arrisquemos. É melhor não saber. Ora bem, a prevalência da diabetes em Portugal anda aí pelos 11%. É uma das maiores da Europa. A diabetes. O número que eu tinha era 12%, não sei. 12%? Aquela atualização do pré-diário. Já está aos 14%. O que é dramático. Não há nenhum país da Europa que tenha este valor. E quando nós vamos ver depois o cotejo pelos segmentos de idade e de rendimento, lá estão as pessoas mais pobres que têm mais diabetes. Porquê que têm mais diabetes? Vocês aí estão a conversar a cruz do outro. Aquela colega ao lado da colega dos óculos. A dos óculos é boa aluna, não é? Eu? Sim. Não. Os óculos são normalmente. A colega do lado. Mas a Camila é boa aluna. São as duas, elas têm. Os bons alunos. Eu não tive aulas consigo. Eu ainda não tive aulas Não, consigo. mas a Camila. Espera então, quando tiver aulas com ela, é dar cá a aula. Então, qual foi a pergunta que eu fiz? Porquê é que os pobres têm mais diabetes? Porquê é que os pobres têm mais diabetes? Eu acho que, por exemplo, os supermercados, ou assim um bocado aos supermercados também. Nós fomos a uma zona que seja mais rica, os supermercados vão estar mais cheios de leguminosas, produtos mais saudáveis. Enquanto que, se formos a locais mais pobres, temos uma série de alimentos que se calhar nos vão levar a ter doenças como a diabetes. Acho que é um bocado por aí. Sim, Também muito acho bom. que um bocadinho de falta de informação. Tudo bem, até agora está tudo bem comigo. Falta de informação, falta de conhecimento, que leva então a fazer escolhas Muito bem. menos adequadas, se calhar. Tem lá atrás o segmento do Dragão. Já vi que são adeptos do Dragão. Porque quando eu disse que era do Benfica, fizeram do seu desconforto e da sua indignação em contra. Você aí, camisola cor-de-rosa, é? Sim? Sim, senhor. Diga lá. Porquê que outra razão que você acha para que as pessoas mais pobres tenham doenças crónicas como diabetes? As colegas aqui falaram da exposição aos produtos, a informação, o desconhecimento, mas falta uma coisa importante. Estamos consomem pior alimentos? Sim, porquê? Porque fazem questão disso? Ou Não, devido também a mais informação. só isso? Fundamental. Calorias são mais baratas que as vitaminas. Fundamental. O fator determinante é o preço
E depois, claramente, também a informação. Enquanto vocês vão à Suécia, por exemplo, ou vão à Noruega, e veem pessoas com 60, 70 anos a correr, a praticar desporto, a fazer exercício físico, até com um peso adequado para a idade. Nós em Portugal temos um problema de excesso de peso. E tem que ver com a qualidade dos alimentos. Tem que ver com os alimentos com menos qualidade são mais baratos. Eu, em 2016, 17, a professora Alexandra acompanhou esse processo, aliás, foi uma das mentoras desse processo. Nós introduzimos legislação para reduzir o teor de açúcar das bebidas açucaradas. Foi um sucesso. Fomos, aliás, elogiados e tomados como exemplo pela União Europeia, pela OMS, e a coisa correu. Numa segunda fase, nós procurámos fazer legislação também sobre a chamada junk food. Junk food é aqueles alimentos processados, fast food, etc. E lembra-se também disso. E nós, como não tínhamos maioria absoluta, tínhamos que fazer reuniões preparatórias no quadro da geringonça. Portanto, vocês imaginam que nós tínhamos que discutir com os partidos que davam os votos, as medidas, para ver se eles estavam de acordo ou não estavam. E a legislação sobre a sobrecarga fiscal da junk food não foi para a frente porque o Partido Comunista disse que não acompanhava na votação. Porque as pessoas mais pobres compravam alimentos dessas porque não tinham dinheiro para comprar esses alimentos. E o argumento é atendível. Por muito que nos custe, o argumento é razoável. Quer dizer, eles diziam, bom, está bem, mas nós vamos sobrecarregar os alimentos de junk food. Que é, no fundo, que as pessoas compram porque é mais em conta, e depois as pessoas não podem comprar os alimentos melhores que são mais caros. E, portanto, se dúvidas houvesse, aqui está a ligação. Quem é que come alimentos processados, alimentos, quem tem menor variabilidade da dieta, e, por outro lado, falta a componente da instrução, da informação e do empoderamento. Porque às vezes a pessoa é rica, eu digo a brincadeira, há muito rico que é ladrilho, não é? Não tem, no sentido de que é rico e pronto, e é bruto, não sabe comer, e não sabe beber, e portanto e tem dinheiro. Não tem instrução. As duas coisas têm que estar juntas. Tem que ter instrução, tem que ter educação e tem que ter consciência de que o que está a fazer o prejudica. Há pessoas que fumam 2 maços de cigarros por dia e não se importam. E têm consciência de que aos 50, 60 anos terá um cancro em qualquer sítio do organismo. Porque nós sabemos, do ponto de vista epidemiológico e estatístico, quem fuma 2 maços de cigarros por dia tem uma probabilidade superior a 75% de desenvolver um cancro. Em qualquer sítio, fundamentalmente no pulmão. Portanto, depois temos aqui, rapidamente, para deixar aqui então um tempo para questões e troca de ideias, temos as questões que nós temos resolvidas em Portugal. Temos resolvidas as questões da água potável. Hoje em dia, praticamente, toda a gente tem acesso à água potável e a saneamento básico. Em 74 havia chafarizes, havia água de fontanários e havia esgotos a céu aberto. Isso é um problema de saúde pública gravíssimo que nós hoje temos em África e temos outros na Ásia e na América do Sul. Depois, as questões de educação, as questões da proteção dos alimentos. Uma das coisas que a União Europeia nos trouxe de bem e de positivo foi a normalização e a segurança alimentar. Existe, aliás, uma Direção-Geral na Europa que se dedica à saúde e à segurança alimentar. E hoje nós temos uma proteção grande nos alimentos. Não se esqueçam que há 40 anos atrás morriam pessoas por ingerir alimentos contaminados. Depois temos as condições de trabalho, temos a saúde ocupacional, temos a educação, temos as condições de habitação. Apesar de Portugal ter um excesso de mortes por frio e por calor, sobretudo pessoas idosas e pobres, porque no inverno não têm condições para aquecer a casa e no verão não têm condições para arrefecer. Nós somos nisto um aspecto, um país perigosamente ambíguo. Vocês vão para os países do Norte e do Centro da Europa no inverno e andam em camisa ou de t-shirt, porque as casas estão insuportavelmente quentes. Nós aqui, como temos sempre a ideia que o clima é ameno, esquecemos que no verão morrem pessoas por excesso de calor e no inverno morrem pessoas por excesso de frio. E, finalmente, a questão dos serviços de saúde, que, para concluir, eu digo-vos, se nós acabássemos com os serviços de saúde em Portugal, a mortalidade só aumentava em 33%. Reparem bem. O que significa que o resto
São condições e são estilos de vida e comportamentos de vida. A última perguntinha é mesmo qual é a principal causa de morte em Portugal. Aqui, a seguir a nossa colega dos óculos. Quais são as doenças, o agregado de doenças ou as doenças que dão maior número de mortes em Portugal? Por ano. Diria cancro. Cancro? Não. Ainda não. Mas está perto ou não? 85% dos portugueses morrem com uma doença cardiovascular. Um infarto, uma hemorragia cerebral, uma embolia, doenças cardiovasculares. E portanto, quantas pessoas morrem por ano em Portugal? 120 mil, 110 mil, 115 mil, 86, 87 mil são por doenças cardiovasculares. Pois em segundo lugar aparece o cancro. O cancro está a subir. Está a subir porquê? Porque há novos cancros. Segundo, porque as pessoas têm a envelhecer muito e o cancro, não sendo uma doença exclusiva da idade, aparece mais na idade. E porque o diagnóstico também está mais, como é que eu ia dizer, tem maior acuidade. Se calhar há 20 anos atrás pessoas morriam de causa desconhecida e agora morrem de cancro. Para vos dar uma ideia para terminar, no fim da guerra, na Segunda Guerra Mundial, em 1945, se vocês visitarem a literatura científica, há um cancro que é totalmente desconhecido, que é o cancro da próstata nos homens. E hoje é, por exemplo, a segunda causa de morte em cancro nos homens nos Estados Unidos. Porquê? Porque a idade média, a esperança média de vida dos homens naquela altura era inferior a 50 anos. E, portanto, a doença não se espremia. Agora, como as pessoas vivem muito mais anos, a doença espreme-se. Quando foi da gripe espanhola, em 1918, 19, e na pandemia circulou esse boneco, um jornal leva aliás notícias, um jornal português dizia que tinha sido encontrado morta em casa uma idosa de 49 anos. 42? 42. Isso era na altura em que eu fiz 42 anos. Eu fiquei chocada. Uma idosa de 42. Bom, termino. É este o quadro. Há uma reflexão que é mais filosófica, para quem está em ciências da saúde é importante. A natureza tem um sentido muito ergonómico no planeta. E a natureza não imaginou a espécie humana a viver tanto tempo. Ou seja, se vocês analisarem a esperança média de vida dos animais que não foram extintos, os animais, em média, vivem o mesmo que viviam há 10 mil anos atrás. Como não têm inteligência, não passaram pelo processo que a espécie humana passou, que se foi de auto-perpetuar. A natureza considera a espécie humana uma espécie, digamos, predadora. Porque consome os recursos e porque vive muito para além da sua função dita, plano teórico, técnico e científico que a natureza atribui às espécies, que é a reprodução. Muitas espécies, a fêmea, depois de reproduzir, morre. Ora, nós somos umas autênticas lavas. Nós, se pudermos viver até aos 100 anos, vamos viver aos 100 anos. E como temos conhecimento em know-how, e temos aqui uma grande escola de bioengenharia, com os patentes que vão sair daqui, vocês ainda não descobriram o segredo da vida eterna. E, portanto, a malta vai viver até aos 200 anos, nessa altura o mundo seria absolutamente inviável, insustentável, mas o que é facto é que vivemos mais tempo e vivemos também, há que reconhecer, com cada vez mais qualidade de vida. Uma nota para si, professora Elizabeth, naquela instituição de que eu vos falei há bocadinho, de ciência, onde nós estamos, um jovem investigador, há cerca de 2, 3 anos, daqueles nerds, tipicamente nerds. No resultado da sua investigação, inferiu que havia um determinado tipo de células que todos os humanos tinham, mas que apareciam em percentagens muito pequenas das células da contagem sanguínea. 0,01%, 0,02%. Eram células muito difíceis de encontrar. A curiosidade daquelas células é quando cultivadas e readministradas no próprio indivíduo, anulavam cancros que aquele indivíduo tinha. Pura e simplesmente um cancro desaparecia. Foi patenteado 2, 3 anos
de imediato, o grande escritório de Londres contactou o centro de investigação, tratou rapidamente de fazer umas contas e, neste momento, a patente foi comprada pela Takeda japonesa e está em desenvolvimento clínico nos Estados Unidos, e a patente foi comprada por 400 milhões de euros. Portanto, eu quero desconfiar, eu quero crer que isto daqui por 10, 15 anos, a vida eterna, se não estiver conseguida, estará muito próximo, pelo menos uma esperança média de vida de 120, 130 anos, mas com, enfim, em que a gente se entenda uns aos outros e pelo menos consiga conversar as coisas. Pronto, ficava por aqui, Sra. Elizabeth, temos 10 minutinhos. Muito bem. Muito obrigado. Eu abria então a questões. Eu colocava uma que não é bem uma questão, é às vezes uma reflexão que eu também faço, tem a ver com esta questão de nós atualmente vivemos muito e se eu quero acreditar que daqui por 15 anos nós vivemos até aos 120 com qualidade de vida, realmente agora não estamos a viver e esse viver a mais e sem qualidade de vida está a consumir muitos recursos que se calhar estão a ser desviados de outras áreas. Por exemplo, nas questões mesmo da sobrevida do cancro, os tratamentos que são feitos. Não sei se concorda. Se eu bem percebi a sua questão, tem dúvidas sobre se vale a pena investir na... Eu não tenho dúvidas, nomeadamente porque em casos muito próximos, e gostar-me-ia muito que a questão fosse não investir. Mas às vezes não é fácil esta reflexão em termos Muito de rapidamente sociedade. Sra. Elizabeth, nós ganhámos 30 anos à vida, em sobrevida, a esperança média de vida nos últimos, a seguir ali a década de 60 para cá, entre 1960 e 2024, nós ganhamos 20 e tal. Disse-se que para o tempo é muito. Os ganhos agora, a não ser que haja um inesperado contributo do conhecimento científico, os ganhos agora serão marginais. Ou seja, nós agora, os acréscimos à esperança média de vida não vão ser mais nesta velocidade. Nós ganharemos, ano a ano, semanas. Mas já não é por velocidade como foi. O que é que há para fazer em termos de trabalho e onde a investigação se deve se concentrar? Quanto a mim? Vale a pena viver até mais tarde possível? Vale, com certeza. Mas toda a gente concorda que deve-se ter um mínimo de qualidade. Porque o problema não é ter 80 anos. O problema é ter 80 anos e pronto, está claro, não se tem a vitalidade nem a agilidade dos 30, mas lê-se um livro, ouve-se música, vai-se passear com os netos. E, portanto, há aqui uma batalha que é a batalha da qualidade de vida, que é como é que eu lido com a doença crónica, não cancerosa, não oncológica, como é que eu trato a patologia do desgaste e como é que eu adapto a qualidade de vida. Evidentemente que digo sempre a pessoas que têm o envelhecimento que vão para o ginásio aos 60 anos e eu disse, tenham cuidado com a memória. Se ninguém fez nada durante 60 anos e de repente vai fazer ginásio aos 60 anos e fazer exercícios, digamos, isométricos, quer dizer, é como pôr um carro com 20 anos a subir a Serra da Falperna lá na Conhecida e os amortecedores partem todos, os parafusos saltam todos. Portanto, o exercício físico é um tónico para a sobrevida, mas tem que ser adaptado às condições da carroceria. Certo? Da pessoa. Outra coisa é a pessoa se... Vocês, ainda hoje, o professor Sobrinho Simões, da Almeida Vista, é fantástico. E eu lembro-me de algumas vezes em conferências, ele comigo, ao lado, ele contava sempre o mesmo exemplo, e dizia que nós somos 3 terços. 3 terços. 1 terço é genético, 1 terço são comportamentos e ambiente, e 1 terço é sorte. Exemplo. Sabe, imagino que temos uma pessoa que fuma 3 maços de cigarro por dia com 84 anos. Chega à consulta e diz assim, já o meu avô fumava 3 maços de cigarros e morreu aos 102 anos. E o meu bisavô fumava 4 cigarros definitivos, provisórios, e viveu até aos 98. E a gente diz assim, que chatice, este é o outlier de serviço. É aquele que não está na percentagem dos que nós sabemos que vai ter um cancro e morre precocemente. Do que é que estamos a falar? Genes.
este indivíduo pode fumar 5 maços por dia. Alguns eu via, estava a acabar um cigarro, estavam a acender o próximo com o que ia apagar. E, portanto, a genética, sobre a qual nós conhecemos muito pouco ainda, o genoma humano está a ser trabalhado, daqui por 20 anos, esta geração que aqui está, daqui por 20 anos, vai ter a sua cartografia genética. Não só para eles, mas para a descendência. Porque está tudo lá. É como as estrelas do universo. O que nós somos, grande parte do que nós somos, até dos comportamentos, está lá. Nós ainda não conseguimos perceber tudo, juntar as pontas. Genes. Portanto, aquele que fuma 2 maços por dia e não tem cancro, não há nada a fazer. Pá. O gene determina que ele não vai ter cancro e que não reage àquele tipo de estímulo. Depois temos o outro terço, são comportamentos. Vão ao Holmes Place, vão ao Solinho e tal, se a professora, seguem os conselhos da professora Alexandra, só comem hortaliças e não bebem álcool e só bebem água pura e são pessoas com uma urbanidade alimentar arrepiante. E depois nós podemos ter aquela situação limite, que é um tipo que tem uns genes bestiais, anda no Solinho e vai ao estádio do dragão e cai uma coisa em cima da cabeça. Uma águia, por exemplo. O que é que acontece? Essa pessoa tinha uns excelentes genes, tinha um comportamento fantástico e levou com uma coisa em cima da cabeça. Portanto, e ele disse com uma graça que é isto, o estado da arte é este. O que é que o estado da arte vai permitir? Daqui por 20 anos, com a inteligência artificial, e atenção, a inteligência artificial não é uma brincadeira. Muitos de vocês andam no chat GPT a tentar falsificar, certo? Nós lá na Universidade Nova estamos a ter cursos, nós, professores, estamos a ter cursos para aprender a como é que os alunos andam no chat GPT. Fazem uma ideia, porque aquilo, um aluno que seja muito bom, manipula o chat GPT e ninguém o apanha. A vantagem da inteligência artificial não é para ser usada por alunos maus ou fracos, é ser usada por alunos brilhantes. Ninguém os apanha. E, aliás, os alunos aprendem com o chat GPT. Quem diz que o chat GPT diz com isso. Ora, daqui, com a inteligência artificial, que não é uma brincadeira, atenção, é talvez, em termos de revolução tecnológica do mundo, é talvez um evento, é um evento milenar. Porque ninguém, eu vejo, falo com muita gente ligada a isto no plano de investigação, e eu vejo as pessoas apreensivas, com medo, mesmo em termos de segurança, há pouco tempo os Estados Unidos proibiram o chat GPT-5, por questões de segurança nacional. Mas é evidente que os genes e o genoma vai ser conhecido, a gente vai saber que a pessoa tem uma probabilidade de ter aquela doença, por isso deve fazer uma intervenção corretiva, não deve explorar aquele nóxido. Quanto à questão dos comportamentos e dos estilos de vida, é uma questão de educação. Nós vemos muitas pessoas com muita educação que bebem muito álcool. Não conseguem ultrapassar essa dificuldade. E, no entanto, são pessoas que têm a informação toda, sabem que o álcool tem os riscos associados ou outro tipo de substâncias aditivas. E a sorte é sempre o resultado da falta de planeamento e de preparação. A sorte e o azar só existem marginalmente. Só existem marginalmente, porque se vocês trabalharem numa lógica de racionalismo e de lógica probabilística, eu faço muito isso, eu acho que a sorte e o azar é uma coisa verdadeiramente ficcional e muito marginal. Por exemplo, vamos aos jogos de fortuna e azar. Ok, vocês vão jogar naquela coisa de beber ao mês. Mas vocês sabem que a probabilidade daquilo sair é de 1 para 800 mil. Estão à espera de quê? Saiu é sorte ou não saiu é azar? Não, é as probabilidades de serem de facto acontecidas. Só sabem que é muito mais provável morrer de acidente de automóvel do que de acidente de avião. E no entanto, vocês têm neste momento lá em cima 10 milhões de pessoas a voar. Porquê é que é menos provável morrer de avião do que de carro? Para já, porque há mais pessoas a circular de carro. Mas porque os sistemas de segurança física, ativa, passiva e a sofisticação tecnológica dos aviões é muito superior. Muito superior. E há muitos anos que a indústria da aviação vem muito à frente. Aquele avião que há uns anos caiu ao pé de Cabo Verde vinha do Brasil, da Air France. Não sei se eu te lembro dessa notícia. Morreram 300 e tal pessoas. Quando veio o relatório,
o computador tinha avisado 74 vezes os pilotos se tinham a certeza de querer fazer aquilo que estavam a fazer. Houve 74 avisos. Só que eles estavam desorientados, de cabeça perdida, e achavam que eles é que tinham que eles controlar a máquina. Portanto, hoje em dia, trabalhar em planeamento, em investigação, em tecnologia, tudo isso vai permitir que o mundo estreite cada vez mais aquele segmento que o professor Sobrinho Simões chama do terço relacionado com a sorte e com o azar. Antigamente não havia capacetes nas motoretas, não havia cinto de segurança obrigatório, não havia controle do álcool, não havia radares. Também poupávamos um bocadinho mais dinheiro. Hoje, nós com essas medidas, materialmente conseguimos reduzir a sinistralidade. Não para os níveis que gostaríamos, mas conseguimos. Portanto, se nós intervirmos, é como a história do agricultor do Alentejo do americano, quer dizer, semear, a coisa cresce. Portanto, é preciso terem atenção que nós estamos a avançar para a sociedade do conhecimento em termos globais, em que nós vamos ter que dialogar, não é uns com os outros, é com a máquina. Quem nos vai pôr perguntas é a máquina, não é o nosso colega do lado. E no meio universitário, no meio académico, vai ser muito difícil ser professor. Vai ser muito difícil ser investigador. E depois isto arrasta-se, tem um aspecto positivo para os alunos, porque os alunos vão ter outras armas, outra capacidade, como eu dizia há bocadinho, de controlar os professores e eles próprios fazerem. Portanto, eu gostava de ter 20 anos, porque acho que vai ser, o mundo aqui para a frente vai ser absolutamente fantástico. Nós vamos ter que competir não uns com os outros, mas com a máquina. E vamos poder descobrir e fabricar medicamentos. O que aconteceu com as vacinas da Covid? Aquela vacina, em circunstâncias normais, demoraria 10 anos a fazer. Foi feita em 1 ano e pouco. Nós hoje conseguimos produzir, de facto, fármacos com uma velocidade muito maior. Portanto, senhora professora, eu acho que a longevidade é boa. Eu acho que as pessoas devem morrer naturalmente no tempo certo, sem sofrimento e sem dor, com a melhor condição de saúde possível. Evidentemente que, com o estado da arte e do conhecimento que nós temos hoje, ainda não é possível. Ainda temos muito sofrimento pela frente e temos muita... porque, repare, a biologia, vocês estão numa casa de biologia, é que as células, as moléculas, os átomos, brincam connosco. Quer dizer, desafiam-nos também. Se nós descobrimos algo para inverter determinado tipo de processo, eles adaptam-se e procuram fazer o contrário. Lá está, porque a natureza acha que nós somos predadores. E damos cabo do equilíbrio do ecossistema. Só para terminar, tenho um amigo meu que é investigador da Fundação Champalimau, que fez comigo a troca, que é um nerd, esse verdadeiramente um nerd, e ele dizia-me, temos a propósito da Covid, da pandemia. Tu sabes que as pandemias é isto, a natureza chateia-se connosco, vem, faz uma razia, faz uma limpeza e depois, passados uns anos, vem outra vez. A teoria dele, meio a brincar, que as pandemias vêm para fazer cortes, reduzir a massa populacional dos humanos. Senhora professora, estamos para lá da hora, não sei. Digo-vos uma coisa, só para brincar com os mais velhos, que os mais novos não sabem nada disto. Eu digo sempre, quando acabo conferências, quando estão pessoas mais antigas, parafraseio sempre um ídolo que eu tive na juventude, que era o engenheiro Sousa Veloso da Terra Moral. Despeço-me com bizarro até o próximo programa. Muito obrigada aos professores.